Olá pessoal, Fábio Akita, e essa semana vamos pular para assuntos de computação, mas eu quero colocar em prática o que eu disse semana passada nos episódios Geek. Lembra como eu disse que nós geeks não só assistimos as coisas, mas gostamos de ficar explorando detalhes, rotas alternativas e até reeditando o que gostamos? Então hoje eu vou mostrar como fazemos isso em programação também. Muitos de vocês devem ter linguagens de programação favoritas. Todo mundo tem pelo menos uma. Como muitos de vocês sabem, eu gosto muito da linguagem Ruby. Porém, isso não me torna cego às demais linguagens e eu não digo isso só da boca para fora. Também, como disse no episódio sobre faculdade, eu comecei no fim dos anos 80, passei por Basic, DBasic, Clipper, Turbo Pascal, Visual Basic, Delphi desde a 1, Perl desde a 5, se bem que ela nunca saiu da 5, PHP desde a 3, ASP clássico, .NET desde a versão beta, Java desde a versão beta quando chamava Oak, JavaScript desde antes de virar padrão ECMA, e assim por diante, e isso foi só até o fim dos anos 90. Se tem uma coisa que vocês devem levar deste episódio é o seguinte: linguagens de programação não são filosofias de vida. Linguagens de programação são meras ferramentas. Ferramentas foram feitas para servir seus mestres e não o contrário. Linguagens de programação não merecem lealdade e definitivamente não são religiões nem times de futebol para ter torcida organizada. Eu não sou definido pela minha linguagem de programação favorita. Você não é sua linguagem de programação. Bom, é hora de mostrar aqui quem manda. A melhor forma de desmistificar qualquer coisa é abrir e dissecar, ver do que é feito, ver quem fez, ver de onde veio. Para de colocar as coisas no pedestal só porque você não compreende. Nada merece ficar num pedestal, muito menos sua linguagem de programação. Antes de mais nada, se eu te perguntar quais são todas as linguagens de programação que existem hoje, vocês talvez tenham a seguinte imagem na cabeça. Mas a realidade é que essa é a lista de linguagens ativas nesse momento. Pois bem, bem mais do que você imaginava. Existem linguagens em uso nesse momento que você sequer ouviu falar. Você precisa expandir seus horizontes. E agora um mundo que já parecia grande parece impossível. Mas não se preocupe, vamos organizar isso. Se você só conhece uma ou duas linguagens, ou talvez meia dúzia, faz parecer que cada uma delas é genial e única. Faz parecer que nunca mais ninguém vai chegar numa combinação tão perfeita. Por exemplo, orientação a protótipos de JavaScript, CSP de Go, o Garbage Collector do Java, o Pattern Matching do Elixir. Vamos começar do começo. Muitos, quando pensam em linguagens antigas, pensam em Fortran ou Lisp, mas eu começaria por Speedcode ou Speedcoding, do lendário John Backus. É uma das primeiras linguagens interpretadas de alto nível. Muita gente acha que COBOL é quem inaugurou a era das linguagens simbólicas, que prezava pela facilidade de uso ao usar palavras em vez de mnemônicos como assembly. Como o próprio nome Speedcoding já diz, estamos falando de 53. O objetivo foi facilitar a computação numérica de ponto flutuante para calcular posições astronômicas, trocando facilidade de uso por performance. O mesmo John Backus depois criaria a linguagem mais famosa dele e que ainda está em uso até hoje, o Formula Translator ou Fortran de 57. Agora você sabe que a ideia original veio de Speedcoding. Como eu disse antes, Speedcoding era interpretado e, embora com uma linguagem fácil de usar, a performance era sofrível, até 20 vezes pior que assembly de máquina. E naquela época, hardware era proibitivamente caro. Por isso, pense em Fortran como uma evolução compilada de Speedcode. Embora sendo uma linguagem de uso geral, obviamente ele foi pensado como uma linguagem para cálculo numérico. Se você fez faculdade e aprendeu sobre montadores, aprendeu sobre assembly. De bônus, muitos ainda pensam que o Fortran gera binário mais rápido que o C. Isso foi verdade no começo. Depois do padrão C99 ter colocado o keyword restrict, isso já não existe mais.
A diferença é que Fortran não permite aliasing de ponteiros, dois nomes apontando para o mesmo espaço de memória e fazendo overlap. Se você usar restrict em C, o mesmo código vai gerar um binário igualmente rápido. Seguindo a história, você tem o Algorithmic Language, ou ALGOL, que é uma família de linguagens imperativas. Como o nome diz, foi usado para descrever algoritmos, uma evolução do Fortran em termos de linguagem de alto nível. Uma das coisas mais importantes da produção do ALGOL foi a invenção do Bacchus Normal Form, por John Bacchus de novo, que depois foi revisado e estendido por Peter Nauer para o ALGOL 60 e renomeado como Bacchus Nauer Form, ou BNF, por sugestão do lendário Donald Knuth. BNF é uma técnica de notação para gramáticas de livre contexto, usado para descrever e definir sintaxe de linguagens. Se você fez faculdade e aprendeu sobre compiladores e linguagens formais, então teve que lidar com o Yet Another Compiler, ou YAC, que é padrão em BSD, ou GNU Bison. Se seguirmos para o começo dos anos 60, encontramos o Combined Programming Language, também chamado de Cambridge Programming Language, por ter sido desenvolvido na Universidade de Cambridge, ou Christopher's Programming Language, por ter sido desenhado por Christopher Strachey junto com David Barron. Na prática, uma linguagem inspirada em ALGOL 60, mas a linguagem demorou muito para ficar pronta, quis fazer muita coisa, ele quis ao mesmo tempo possibilitar programação de baixo nível e ter abstrações de alto nível. No final não foi para lugar nenhum, mas inspirou um derivado mais simples chamado BCPL, ou Basic CPL, ou também Bootstrap CPL, voltado mais para programação de sistemas, particularmente para escrever compiladores. A família de linguagens ALGOL daria origem a derivados, em particular alguns que você nem imagina. Niklaus Wirth e Tony Hoare propuseram o ALGOL W como sucessor do ALGOL 60. Esse trabalho inspiraria Wirth a criar uma nova linguagem desenhada para ser eficiente em tempo de compilação e execução, fortemente tipada, que possibilitaria a criação de estruturas de dados complexas e seria boa para ensinar programação estruturada e algoritmos. E entre 68 e 69 nasce a linguagem Pascal. Sim, Pascal é um derivado direto de ALGOL. Eu aprendi algoritmos e estruturas de dados com o livro de Wirth. Dando uma tangente nessa história, nos anos 80, Anders Hegelsberg escreveu o compilador Blue Label Pascal. Depois de ser adquirido pela Borland, isso se tornaria o Turbo Pascal, que eu mencionei em outro episódio, que foi a linguagem que eu aprendi na faculdade. Turbo Pascal fez muito sucesso na época, era muito compacto, eficiente e ainda vinha com uma IDE. Muitos programas famosos do Macintosh original foram escritos num dialeto de Turbo Pascal e da Apple Computer saiu a extensão Object Pascal. É parecido, mas não é a mesma coisa que o Object Pascal da Borland, que viria a se tornar o famoso Delphi. Quem contratou Anders Hegelsberg foi a Microsoft e ele criou o Microsoft J++, o derivado de Java da Microsoft. Eu costumo dizer que o atual C#, que foi desenhado por Anders, é o filho bastardo de Delphi com J++. Voltando ao ALGOL e ao BCPL, como você pode imaginar, é bem adequado que da linguagem ALGOL ou A venha BCPL, que na sequência, coincidentemente, deu origem à linguagem B por volta de 69, desenhada pelos lendários Ken Thompson e Dennis Ritchie na Bell Labs. O BCPL, CPL, ALGOL tem cara de Pascal pelos motivos que falei acima, mas Thompson e Ritchie reverteram muita coisa da sintaxe. Por exemplo, em vez de atribuição ser 2 pontos igual, passou a ser só igual. Eles inventaram os operadores aritméticos de atribuição, que é o mais igual ou menos igual, além de incrementadores e decrementadores, que são os operadores mais e menos menos. Enquanto Pascal virou um derivado de tipagem forte de ALGOL, o B foi feito para ser sem tipo. Agora adiciona isso à sintaxe de chaves e você tem a próxima linguagem desenhada por Thompson e Ritchie para suceder o B, a linguagem C. Agora você sabe de onde veio C e como Pascal é seu primo e como Java e C#
Sharp são netos bastardos e primos bastardos um do outro. É um verdadeiro bacanal de linguagens. Mas isso não para por aqui. Sabe quem mais trabalhou na evolução do Algol, o Algol 68? Um cara chamado Stephen Richard Bourne, que criou um troço chamado Bourne Shell para substituir o Thompson Shell ou SH. A linguagem de script é inspirada em Algol 68. Falando em shells, David Corn criou Corn Shell KSH baseado no Bourne Shell e é um meio do caminho entre ele e o C Shell de Bill Joy, que talvez vocês de Java lembrem dele da época da Sun Microsystems. Agora soma Bourne Shell, C Shell e Corn Shell implementados no mundo GNU e você tem o Bourne Again Shell ou Bash. Agora você sabe de onde vem o Bash. E só para finalizar essa tangente, se você pegar Bash, KSH e TC Shell, sai o mais moderno Z Shell que muitos como eu preferem usar hoje. Se você vem de Unix de verdade e sistemas BSD antigos, deve ter encontrado o Bourne Shell original. Antes de Linux, eu tive contas em HP-UX, Unix de verdade, e meus primeiros shell foram o Corn Shell, o Bourne Shell e o TC Shell. E caramba, essa história é bem longa, mas depois dessa tangente em Shell vamos parar por aqui. No próximo episódio eu vou finalizar essa história, mas eu acho que você já entendeu para onde eu tô indo. O mundo de programação é muito maior do que sua linguagem favorita. E linguagens de programação não são estáticas, elas não nasceram do nada por um criador místico. Todas são derivadas de alguma outra e sabendo de onde elas vieram, você pode começar a entender para onde elas vão evoluir no futuro. O que acharam desse episódio? Se gostaram, mandem um joinha, assinem o canal e não deixem de clicar no sininho para não perder a parte 2 dessa história. A gente se vê, até mais!